eu quero agradecer mesmo o convite, agradecendo mesmo, e a gente poder estar passando aí a mensagem sobre a doutrina, que Allan Kardec, né, foi homenageado essa semana também teve a, a estreia do filme dele, né? Foi Ontem, né? ontem em Bauru, né? Então quem puder assistir, assista para colaborar com a divulgação da doutrina e entender também a vida desse homem que foi maravilhoso. Allan Kardec, quando ele trouxe a doutrina espírita para a gente, ele não trouxe com o propósito de criar uma religião, mas ele trouxe com o propósito de desmistificar, né, como Haroldo Dutra disse segunda-feira lá no Senado, né, dizer que o sobrenatural é mais natural do que a gente imagina. E trazer assim o consolo mesmo, que a doutrina espírita ela é extremamente consoladora, não só com relação à perda de entes queridos, mas a doutrina espírita ela também nos dá uma certeza e nos dá um norte dos passos que a gente segue aqui nessa vida terrena, né, nessa vida ilusória, né, para a gente ter um bom retorno à nossa parte espiritual. Então, o trabalho que Allan Kardec fez foi fantástico. Ele começou como um pesquisador, né? Sim. E depois aprofundando, e foi tudo aquilo surgindo, né? Foi surgindo. E quando ele fala ciência, filosofia e religião, que muita gente não entende, ele trabalha assim, com a metodologia científica. Obviamente, existiam termos que hoje nós já temos, né, devido ao avanço da ciência, que na época não tinha, então há uma necessidade de uma atualização, inclusive em termos de nomenclatura, etc. Né, por exemplo, naquela época a palavra energia não existia. Não existe. Então ele falava fluido. Né? Então, quando você faz denominação de fluido, o que você começa a explicar? Você fala que energia é a mesma coisa. Então, assim, houve uma evolução, lógico, a ciência não para, né? E quando ele fala da religiosidade, ele fala da moral cristã, que é a moral que se todos nós nortearmos os nossos corações dentro da moral cristã, independentemente de religião, esse mundo inteiro conviveria em paz. Dentro da moral cristã, do ensinamento filosófico moral. E não deixa de ser uma filosofia também, porque a gente faz os questionamentos também. Questionar não é errado. Errado é a gente aceitar as coisas como elas são e não questionar. A gente tem que ter o questionamento, é perguntar mesmo por que das coisas. E a espiritualidade responde com muito carinho, eles não veem problema. Porque quando a verdade é eterna, né? A verdade é única. É única, não tem... Não tem duas verdades, é uma só. Exatamente. Né? Aí você falou quando ele falava do fluido, por exemplo, o fluido cósmico universal, que é a base de tudo que existe no universo, né? É uma energia cósmica. É uma energia sutil, quintessenciada, né? Como vai as nomenclaturas. E agora com a física quântica, mais ainda a física fica claro quântica isso. veio exatamente para dar suporte. E assim, tem um artigo de Allan Kardec que ele fala sobre o objetivo do espiritismo. E ele fala assim, por que não se chega a outros questionamentos, a origem de Deus, por exemplo, ou então o conhecimento além, né, dos espíritos superiores, e ele mesmo pega no pé, é engraçado, que lá em 1800 ele pega no pé, ele é taxativo, ele fala, viu, Deus quando ele libera o conhecimento, ele libera por um certo tempo para que a gente possa absorver esse conhecimento para depois dar um passo seguinte. Como é que a gente vai entender os grandes textos se a gente não conhece o beabá da doutrina espírita? Perfeito. Ele usa esses termos, já naquela época. Então, e até hoje a gente está entendendo e compreendendo ele ainda. Ou seria, numa comparação bem a grosso modo, seria você fazer um lanche daquele tamanho, enorme, e querer pegar tudo numa mordida só. E não dá. É impossível. Impossível. Então, aos poucos, as coisas vão sendo mostradas para que você tenha tempo de digerir, entre aspas, Exato. isso aí, e dar o passo seguinte. Né? Senão... Jesus já falava isso, né? Tem muita coisa que eu posso dizer, mas vocês não iriam suportar. Jesus já avisava isso com antecedência. Então, primeiro precisou entender o amor, para depois entender o mundo espiritual. Aí o próprio Allan Kardec, naquele texto, eu acho interessante esse texto da revista, que ele fala o seguinte, a partir do momento que todos os espíritas, naquela época, estiverem dentro da moral cristã, com as perfeições, aí eles vão conseguir entender o a mais. Ele falou, por acaso todos os espíritas já sabem amar, já sabem perdoar? E isso naquela época, em 1800, ele já fazia essa autocrítica. Né? Então,
E olha os ensinamentos, ele é um grande professor, né? Sem dúvida, ele é um pedagogo. Então, assim, é um trabalho fantástico, que merece muito ser homenageado. Mas hoje, trazendo os ensinamentos dele, eu vim falar um pouco sobre reencarnação. Porque a reencarnação, já conversamos um pouquinho aqui em off, né? A reencarnação que ela está trazendo é num sentido, num modo diferente de se explicar, de se expor a situação. Né? Cada pessoa que fala sobre o mesmo tema tem um jeito diferente, um modo diferente de explicar, de falar, de comentar o assunto. E o da Mariana é diferente daqueles que eu já ouvi. Então, vale a pena. Não é, o que eu quero dizer é o seguinte, não é um tema repetitivo, ou já repetido muitas vezes. Pode até ter sido na palavra, né? Reencarnação, mas no contexto, o modo de se expor, de se explicar, de se mostrar esse assunto, varia muito. Né? Numa palavra é isso. E assim, esse texto, peguei exatamente Allan Kardec, dentro da Revista Espírita, um artigo que ele intitula como O Caminho da Vida. Ela foi publicada em junho de 1869, para quem gosta de fazer a pesquisa e depois quiser ler o texto na íntegra. E ele começa o texto falando exatamente assim, dando essa alusão, porque quando ele faz um estudo sobre a reencarnação, ele tem vários artigos que se intitulam exatamente isso. O porquê da reencarnação, quais são os objetivos e etc. Nesse texto aqui, especificamente, ele fala o seguinte, quando se fala de reencarnação, e ele mensura o seguinte, que muitas pessoas acreditam ainda que assim, hoje eu estou encarnada aqui no Brasil, amanhã eu estou na Malásia, outro dia é como se não tivesse uma consequência. E aí, Allan Kardec ele é bem crítico nesse ponto, que fala que isso seria tão inadmissível como se fosse Deus jogando um dado e decidindo o nosso destino. E não é. A sequência da nossa reencarnação tem sempre um propósito, não é à toa que nós estamos aonde estamos, com a família que estamos, com a vida que estamos, tem sempre uma sequência anterior. Para justificar isso, ele fez um texto chamado Caminho da Vida, que assim eu vou ler na íntegra, né? Porque ele tem uma complexidade bem interessante, só que ele é muito simples nas palavras. Ele fala o seguinte: suponhamos uma estrada longa, então vamos imaginar uma estrada longa, que nós estamos num ponto de partida, onde se encontra em cada distância determinado número de florestas. Só que cada floresta tem o seu tamanho. E um viajor segue por essa estrada, desde a primeira floresta até a última, que vai dar até o final o cume de uma montanha. Quando ele entra na primeira floresta, é como se ele entrasse em uma floresta tão densa, tão escura, que a luz do sol mal consegue atingir. Só que ele sabe que a luz do sol está lá, mas acontece que ela é tão densa que você não consegue enxergar essa luz do sol. Por ser a primeira floresta, ele cai em enormidade de espinhos, nos pedregulhos da vida, né? Nas pedras, e ele vai tentando transpor essa primeira floresta com muita dificuldade. Logo em seguida, ele chega a um caminho largo, numa clareira, onde nessa clareira ele consegue se recompor das suas feridas, ele consegue recompor o seu corpo, mas logo em seguida ele entra numa segunda floresta, densa também. Só que com a experiência que ele já teve da primeira, então ele já tem um pouquinho mais de prática para transpor essa segunda floresta. Em seguida ele entra uma segunda clareira. Na terceira clareira, ele topa com um lenhador, que lhe indica a direção que se deve seguir para não transviar. A cada nova travessia aumenta a sua habilidade, de maneira que transpõe cada vez mais facilmente esses obstáculos. Então, cada vez mais que vai ultrapassando a cada clareira, devido à sua experiência, ele vai até chegar à última floresta. A estrada finaliza no cume de uma altíssima montanha, onde ele olha lá de cima todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Quando ele chega e dá aquela descansada, como um velho soldado chega ao repouso do lar,
e começa a relembrar das batalhas, ele começa a dizer, aquelas florestas que pontilhavam a estrada, eles são como pontos negros sobre como uma fita branca, ele diz. Quando eu estava naquelas florestas, primeiras sobretudo, como me pareciam longas de atravessar, parecia intransponível. E quando penso naquele bondoso lenhador que me pôs no caminho, no bom caminho, talvez ainda eu lá estivesse. Agora que contemplo essas mesmas florestas, do ponto em que me acho, como se apresentam tão pequeninas. Parece que por um passo eu teria podido transpô-las. Ainda mais, as minhas vistas penetram e lhes distinto os menores detalhes que percebo até os passos falsos que dei. Logo em seguida entra um ancião para conversar com esse viajante e diz, meu filho, eis que tem chegado ao termo da viagem, mas um repouso definido causar-te-á tédio mortal, e tu te porias ter saudade das vicissitudes que experimentasse, e que te davam atividade aos membros e ao espírito. Vês daqui um grande número de viajantes na estrada que percorreste, e como tu correm o risco de transviar-se, tens experiência, nada mais temas, vai-lhe aos encontros e procura com teus conselhos guiá-los, a fim de que cheguem mais depressa. Viajante responde, irei com alegria, replica. Entretanto, pergunto por que não há uma estrada direta do ponto de partida até o ponto aqui? Isso forraria os viajantes de ter que atravessar, pouparia os viajantes de ter que atravessar aquelas abomináveis florestas. O sábio responde, meu filho, atenta bem e verá que muitos evitam a travessia de algumas delas. São os que, tendo adquirido mais de pronto a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem aqui. Essa experiência, porém, é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhe impuseram, de sorte que eles que aqui aportarem virtude do mérito próprio, que é o que saberia se por lá não tivesse passado, atividade que tivesse que desenvolver, recursos de imaginação que precisava para empregar e abrir caminhos e aumentar os teus conhecimentos, desenvolver a tua inteligência. Sem que tal se desse, seria tão noviço quanto eras na partida. Ademais, procurando safar-te dos tropeços, contribuíste para o melhoramento das florestas que atravessaste. O que fizeste foi pouca coisa, imperceptível. Mesmo assim, trabalhando para si mesmo, trabalha sem perceber para o bem comum. Não é justo que receba o salário de suas penas no repouso que gozam aqui? Que direito lhes caberia se esse repouso nada tivesse feito? Meu pai, responde o viajor, numa das florestas encontrei um homem que disse, na orla há um imenso abismo a ser transposto de um salto, mas de 1000 apenas um só consegue. Todos os outros caem no fundo de uma fornalha ardente e ficam perdidos sem remissão. Esse abismo eu não vi. Meu filho, é que existe, pois do contrário, é que este abismo não existe, pois o contrário seria uma cilada abominável, armada para que todos lá se dirigissem. Bem sei que lhes cabe vencer as dificuldades, mas igualmente sei que cedo ou tarde vencerão. Se eu houvera criado impossibilidades para um só quer que fosse, sabendo que esse sucumbiria, teria praticado uma crueldade. E acrescentaria que se atingisse a maioria dos viajantes. Esse abismo é uma alegoria, cuja explicação vai receber. Olha para a estrada e observa aqueles intervalos das florestas. Entre os viajantes, há alguns que vê-se caminhando com passo lento e semblante jovial. Vê aqueles amigos que se tinham perdido de vista nos labirintos da floresta? Como se sentem ditosos por haverem de novo se encontrado e ao deixaram? Mas, a par deles, outros há que se arrastam penosamente, estão estropiados e imploram compaixão dos que passam, pois que sofrem atrozmente das feridas, que por culpa própria se cobriram atravessando os espinheiros. Curar-se-ão. No entanto, isso lhe constituirá uma lição da qual tirarão proveito nas florestas seguintes, donde sairão menos machucados. O abismo simboliza os males que eles experimentam, dizendo que de 1000 apenas um transpõe. Aquele homem que teve razão, porquanto enorme é o número de imprudentes. Errou por dizer
que quem cai ali não sai mais. Para chegar a mim, o que tombou encontra sempre uma saída. Vai, meu filho, vai mostrar essas saídas que estão no fundo do abismo, vai amparar os feridos que se arrastam pela estrada e mostrar o caminho aos que se embrenham pela floresta. E aqui é uma nota de Allan Kardec. A estrada é a imagem da vida espiritual da alma, cujo percurso esta é mais ou menos feliz. As florestas são existências corpóreas, em que elas trabalham pelo seu adiantamento, ao mesmo tempo que na obra geral. O caminheiro que chega ao fim e volta para ajudar esses que vêm atrasados, figura os anjos guardiões, missionários de Deus que se sentem venturosos em vê-los, como também no desdobrarem das suas atividades para fazer o bem e obedecer o Supremo Senhor. É lindo esse texto, né? Ele faz uma analogia fantástica da nossa vida corpórea como se fosse uma floresta. Fácil entendimento, né? O exemplo fica bem claro, né? Pedagogia de Allan Kardec, né? E quando a gente fala de reencarnação, e aqui eu acho que esse texto ele explica bem na prática as sucessivas existências que nós temos, o que nós não aprendemos, nós não perdemos. E eu sei que vem muitos questionamentos em cima desse texto que a gente pode estar discutindo. Né? Por exemplo, mas por que eu não lembro da vida anterior? Sempre esse é o primeiro questionamento que se fazem. E Allan Kardec ele mesmo fala o seguinte: o Espiritismo responde primeiro que a lembrança de existências desgraçadas, juntando-se à miséria da vida presente, torna ainda mais penosa essa última existência. Desse modo, Deus poupou às suas criaturas um acréscimo de sofrimento, que seria humilhante eu saber, porque eu estou passando por todas as dificuldades hoje em decorrência da anterior. Então, ele nos poupa isso. Seria insuportável. Seria né? insuportável. Seria insuportável, porque seria aquilo que já passou, que você não pode mudar, interferindo na sua vida atual. Então, você não vive o passado que já foi, não vive o presente, e fica numa situação... Fica remoendo. E uma projeção para o futuro sombria também. Sim. Fica estranho. Sim. Então, é melhor que não se saiba, faça o melhor que se pode e vamos em frente. Exato. Depois, quando for lá do outro lado, tiver uma tela como essa assistindo o seu filminho, aí é diferente. E que é interessante que esse filminho só é passado no lado de lá à medida que o espírito tem condições de receber esse tipo de informação. Até o ponto que ele consegue assimilar. Até o ponto que ele consegue assimilar, porque jamais vai ser despejado também na cabeça de uma pessoa recém-chegada, ainda às vezes, muitas vezes até confusa, porque o desdobramento, a passagem, causa uma perturbação. É como se fosse acordar de uma anestesia, sabe? Onde eu tô, onde eu não tô, sabe aqueles dias que a gente tá meio avoado? E de repente alguém te despeja tudo que você fez. A gente fala, calma, deixa a pessoa respirar. À medida que a gente vai tendo condições de ter esse entendimento, a gente vai tendo a consciência da vida anterior. Mas o que esse texto ele fala é exatamente a necessidade da reencarnação, principalmente quando ele fala que mérito que teria se nós chegássemos bons. Cada batalha que a gente trava é um aprendizado para nós. Todas as dificuldades que a gente passa na vida é um aprendizado para a gente. Até as frustrações, tudo aquilo que a gente não gosta, tá? As vicissitudes, a gente não gosta de passar. Falar que gosta é mentira, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar. Mas cada lição que a gente passa é um aprendizado que a gente tira. Então ele deixa bem claro nesse texto aqui, são os espinheiros da vida, né? Que hoje a gente sabe o que é um espinho e o que não é, mas eu preciso aprender o que é. É bem interessante esse texto, a alusão que fala sobre a reencarnação. Não, pode prosseguir. Eu acho que essa observação está perfeita, está bem encaixada dentro do texto, é isso mesmo. E quando ele fala do bom senhor, né, do bom lenhador, lá na terceira floresta, são os mensageiros que vêm e falam para a gente. E o que são essas vicissitudes da vida? Jesus falava sobre a porta larga e a porta estreita. Jesus já nos dava essa informação, que às vezes a porta larga parece ser mais fácil, mais prazerosa, e se nós pegarmos hoje em dia, né, com a ilusão que nós temos com a matéria, os meios sociais, os prazeres, a sensualidade, tudo isso parece algo que nos é gostoso ali no momento, mas muitas vezes nós não refletimos as consequências que os abusos e excessos que se acometem em cima disso traz uma consequência
depois não só para o organismo físico, mas também para o mundo espiritual, para o nosso perispírito, né? O nosso corpo perispiritual. E ademais para a nossa moral. Porque sempre tem instrução dos bons espíritos que o mal cansa. Não há mal que perdure para sempre. Um dia ele cansa. Um dia a gente enjoa, um dia a gente cansa. Olha, realmente, quem teve oportunidade de participar de trabalhos mediúnicos, onde há naturalmente manifestação de espíritos, muitos deles que ali comparecem, eles revelam esse detalhe. Estão cansados. Alguns permaneceram no mal tanto tempo que esse mal em que eles vivem traz a eles um desconforto. Tudo que é contrário ao bem incomoda. Então, eles cansam de perseverar naquela situação e acabam concordando em querer mudar, porque sabem, sentem, cansados, exaustos daquela situação, que não dá mais para continuar daquele jeito. Então, aí é o momento que eles aceitam com muito maior facilidade a ajuda que lhes é oferecida pelos espíritos condutores daqueles trabalhos. Não é isso? Exatamente. E assim, quando a gente fala do aprendizado sucessivo, Allan Kardec dá um exemplo aqui. Ele dá assim um exemplo de uma pessoa. Ele fala o seguinte: tomemos um exemplo. Um homem foi assassino, ladrão e foi punido. Que na vida corpórea quer na vida espiritual. Então ele teve sua punição. Ele se arrepende e corrige do primeiro pendor, porém não do segundo. Ou seja, na existência seguinte será um ladrão, mas não será assassino. Entendeu? Porém, mais um passo adiante, ele já não é um ladrão obscuro. Um pouco mais tarde já não roubará, mas poderá ter a veleidade, a tentação de cometer o ato. De acordo com o seu esforço, com a sua consciência, vai chegar um ponto que ele nem isso vai querer. Então, assim, a cada existência, porque a mudança, gente, não é repentina, ela é paulatina, ela é paciente. Ou seja, só que o que Allan Kardec faz a exemplo aqui? A gente não faz tudo de uma vez só, mas a cada passo que você dá, você já melhora. Sempre então, há uma evolução, sempre há uma evolução, Exatamente. Até que vai chegar um certo ponto que vai ter o despertar da consciência que vai falar, não, isso aqui eu já não quero mais. Então, mas para isso é necessário as provas. Porque não adianta eu só ficar lá no mundo espiritual, e exatamente a necessidade da vida corpórea é a necessidade que a gente tem, que impõe o nosso espírito para trabalhar. Essa é a necessidade da reencarnação, porque senão a gente não haveria necessidade de desenvolver a inteligência, as habilidades. E é como diz lá na floresta, você melhora o caminho, melhora para você, melhora para outro. Porque se você tivesse o caminho aberto, você não haveria a necessidade. E aí é o trabalho da inteligência. Quando Allan Kardec fala sobre as sucessivas reencarnações, né, da necessidade, ele faz um resumo muito simples do que acontece com o espírito. Ele fala o seguinte: a vida do espírito, considerado do ponto de vista do progresso, apresenta 3 períodos principais que precisa saber. São 3 pontos. Período material, no qual a influência da matéria domina o espírito. É o estado que o homem se entrega às paixões brutais e carnais e à sensualidade, cujas as aspirações são exclusivamente terrestres, ligadas aos bens temporais ou refratários à ideia espiritual. Segundo período, o de equilíbrio, no qual a influência da matéria e do espírito se exercem simultaneamente, em que o homem, embora submetido à necessidade material, presente compreende o estado espiritual, em que trabalha para sair do estado corporal. E o terceiro período é o período espiritual, no qual o espírito dominando totalmente a matéria, não há mais necessidade da reencarnação nem do trabalho material, pois seu trabalho é inteiramente espiritual. É o estado com os espíritos dos mundos superiores. Ou seja, não há necessidade mais da reencarnação, você passa por todas essas provas. Então ele faz um resumo. Aí a questão é a gente fazer uma autoanálise, em que período que eu estou. Essa autoanálise. Por isso que se fala muito em reforma íntima, se fala, Jesus rezou toda a cartilha dele. Quando ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim, quando ele fala isso, é sinal que ele olha o exemplo, olha as coisas, olha tudo, os ensinamentos. Está aqui a cartilha. Só a mensagem dele, observar a mensagem. Exato. Ele deu o beabá para a gente. Quando ele fala de perdão, quando ele fala de amor,
Eu falo, gente, vamos tentar dominar, vamos fazer o espírito dominar a matéria, não o contrário. E às vezes a gente tem, no mundo que nós vivemos, a tentação ela é muito grande. A gente não pode também deixar. Não estou falando que a gente não tem a necessidade da matéria, a gente tem. Se eu quero ter um mínimo de conforto, uma luz elétrica em casa, eu tenho que pagar pela luz. Para pagar pela luz, eu tenho que trabalhar. E muitas vezes eu sou submetido, muitas vezes a fazer coisas, trabalhos que muitas vezes me torna cansativo, às vezes não me dá tempo, mas isso são necessidades básicas da gente. Eu estou falando para a gente largar tudo, vamos ser ponderados, né? Vamos levar o ponderamento. Mas quando você tem essa reflexão, e outra coisa, quando Allan Kardec fala dos trabalhos superiores, que é uma certeza e todos eles aguardam a gente para chamar esse trabalho, que não é para privilegiados, não é só para pouco, mas é assim para quem quer e quem tem mérito, você tem um incentivo muito maior de trabalhar em cima. Aí você quer ser bom porque é o correto. Porque muitas vezes a pessoa pergunta, por que você ajudou o fulano? Por que você fez isso? A pessoa dá 1001 justificativa. Mas o correto não é dar justificativa porque eu sou bom. Eu tenho que falar porque é o correto a se fazer, porque é o certo. Eu tenho que dar justificativa do mal que eu fiz ou do bem que eu deixei de fazer. Olha a inversão de valor. Uma posição contrária aí, né? Uma posição contrária. Por que você ajudou? Por que você fez? Porque o correto a se fazer, essa é a resposta que a gente tem que dar. Porque é o certo. Porque está dentro das leis de Deus. Muito bem. Vamos a um intervalinho. Aí a Adriana vai tomar a Mariana, oh, que coisa, hein? A Mariana vai tomar um golinho d'água. Se deixar eu falo mesmo. Caminhos da Luz. Apoio. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma, para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina. Fone 3622-4704. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículos 0 km, liberação de veículos apreendidos, parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Renato Despachante tem o saque fácil com cartão de crédito em até 12 vezes, taxa baixa com liberação em até 24 horas. Precisou de dinheiro? É só passar no cartão. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro, 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressora jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 996145053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde.
GF Materiais de Construção e Tecnolage Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria Informática, Rua Lourenço Prado, 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragini, 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calçadura de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Voltamos então com o nosso Caminhos da Luz, ouvindo aqui a Mariana Trevisanuto lá da Barra Bonita e falando sobre reencarnação de uma forma diferente, como já dissemos no início. E aí, Mariana, o que mais que temos em frente aí, que poderíamos acrescentar aí tudo isso que você trouxe? Dentro do texto, né, tem a conversa dele com o ancião, né? Então, quando a gente fala, né, a conversa desse viajante com o ancião é Deus, né? Como se ele conversasse com Deus, né? E é interessante que quando ele fala do abismo, né, que de 1000 transpõe, mas todos caíram, um passa e todos caem no abismo de uma forma permanente, né? O que é? É aquela alusão que faz que o castigo, a pena eterna, que não existe. Então, é exatamente isso que a reencarnação propõe para a gente. Uma solução, vamos dizer assim, para não sermos punidos eternamente em virtude de uma vida. Porque quando a gente faz um estudo da encarnação em si, se a gente for levar em consideração a nossa sociedade de hoje, que está muito, muito melhor, mais evoluída do comparado a uma sociedade medieval, vamos dizer assim, porque eu sei que muita coisa tem para melhorar. Mas, se antigamente, se hoje a gente só fica se brigando, vamos dizer assim, se ofendendo via rede social, vamos dizer assim, a gente deu um grande passo, porque na época, lá nos antigos, lá na Idade Média, quando um se enfrentava com o outro, era com guerra. Um matava o outro. A gente Mais deu um frente passo. com duelo. Mais para frente com duelo, a gente abriu mão de duelo, tudo bem, não é, um erro não justifica o outro, não estou dizendo que é bonito, o ideal é que o mal não seja feito, que a gente não agrida ninguém, que a gente não ofenda ninguém, tá? O ideal é que a gente respeite a opinião do próximo, sem impor a nossa, que discussões sejam saudáveis, sim, mas sem ofensa, sem imposição, até mesmo porque também não é essa a atitude que se espera. Allan Kardec nunca fez isso. Então, se a gente, Jesus nunca fez isso. Vamos pegar o exemplo de Jesus? O que ele dizia? Tem ouvidos para quem tem ouvido e tem olhos para quem quiser ver. Quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que veja. Ou seja, eu estou aqui mostrando tudo. Se você está preparado para ver, ok. Se você não está, eu te respeito. Entendeu? O próprio Jesus já fez isso. Ele nunca impôs os seus ensinamentos para alguém que aquela outra frase, não jogue pérolas aos porcos. Não jogue pérolas aos porcos. Essa é a clássica também, né? Ou seja, não adianta eu ficar discutindo com quem não está interessado em ouvir. Nos dias atuais, não fique dando muro em ponta de faca. Exato. Eu vejo assim, e quando eu vejo assim discussões que são evasivas, primeiro porque assim são evasivas, eu entendo também aí é a Mariana não é doutrina, tá, gente? Isso aqui. Quando eu vejo as pessoas colocando a sua opinião, eu vejo muitas pessoas elas sendo julgadas pela opinião que tem, mas ninguém pergunta a elas o porquê daquela opinião.
Então ficam coisas vagas. Eu vejo no insultos, eu leio, quando a gente lê insultos, mas ninguém pergunta por que você chegou a essa conclusão. Então não se tem um diálogo. Olha, é aí. É uma observação minha. Eu acho esse ponto é um ponto interessante. Quando você lembra de Sócrates, se alguém fizesse uma pergunta para ele não dava uma resposta. Ele respondia com outra pergunta. Exato. E assim ele ia procedendo de modo que a própria pessoa que inicialmente estava perguntando chegasse à sua conclusão. Mas só que para isso tem que saber, e ele sabia muito bem como fazer essas perguntas. Né? Sabia conduzir as perguntas mediante aquilo que a pessoa ia falando. É um modo extremamente inteligente de fazer a pessoa concluir o fato ali, né? O fato, sim. E só retornando sem assim, impor nada. Não há um erro que justifique o outro. A gente tem que sempre ter isso. Não adianta justificar um erro com outro erro. A gente tem que sempre buscar o que é certo, É lógico, cada pessoa tem o seu princípio, o seu valor moral. Se a gente sabe quais são os nossos princípios, nossos valores morais, e sermos fidedignos, mesmo que inconscientemente a gente erra, um dia a gente chega ao acerto. Mas muitas vezes existe um conflito. Muitas vezes o que é certo para mim não é para o outro. Porque cada um tem a sua vida, tem a sua vivência, cada um tem... Então, sempre respeitar o posicionamento do outro. Então, assim, por isso que eu não vejo lógica quando a gente vê, assim, as ofensas. Você pensa assim, então é assado, sabe? Eu não vejo lógica. Chegar ofendendo o outro baseado só em um ponto de vista. Você tem que entender todo o contexto. Quando a gente fala da evolução do ser humano, quando eu falo assim, hoje a sociedade está melhor do que antigamente, é fato. Não é divulgado o bem, mas tem muitas pessoas que fazem o bem, fazem o seu trabalho de uma forma maravilhosa e silenciosa. São muitos desses viajores que chegam e vêm para dar auxílio. A questão é fazer aquela pergunta. Se eu tenho conhecimento de que eu posso chegar, eu posso ajudar, posso fazer aquela pergunta. Que lado que eu quero estar? De ser auxiliado ou de ser auxiliador? Eu sempre vou ser auxiliado. O amparo nunca vai faltar. Deus, mesmo que eu chegue à condição de espírito puro, Deus também vai estar me amparando. Isso é fato, é notório. Só que eu também posso fazer a escolha de não querer ser sempre a pessoa auxiliada e dentro daquilo que eu aprendi, procurar estender a mão, que isso ajuda também no caminho do progresso. São essas pequenas tarefas que muitas vezes são dadas no dia a dia da gente. É aquela pessoa que pede ajuda, uma informação, é um abraço, é uma conversa, que a gente vai exercitando o nosso lado amoroso. E fazendo o bem pelo bem. E ter a consciência de que se tem que fazer o certo porque é o certo. Entende o que eu quero dizer, Jairo? É fazer o bem pelo bem. A gente só vai conseguir fazer isso quando nós conseguimos exercitarmos diariamente. Isso é todos os dias, em todas as situações. É se policiando. É não olhando por outro, é olhando para mim. Eu me policiar. Porque todas as vezes que eu conseguir nessa vida ter toda a bagagem moral necessária, um progresso, um passo que quer que seja, é uma necessidade a menos de eu ter que reencarnar novamente. E é um passo a mais para eu estar lá na perfeição, para eu poder fazer parte de uma equipe. Todos nós temos essa condição. Mariana, é muita pretensão querer chegar ao espírito puro? Não. É um fato, a gente vai chegar. Cada um tem seu tempo. O tempo é de cada um, a consciência de cada um, e a prece é de cada um. Agora a questão é, onde que eu quero estar? Com quem que, sabe? Você entende? Então, assim, não há uma pretensão, não há uma ambição, não há uma falsa humildade. A pessoa humilde é aquela pessoa que sabe onde ela está e se porta onde ela deve estar. Ela sabe que tem pessoas acima, aquém delas. Isso é humildade. Jesus tinha sua humildade. Ele falava, eu sou. Ele falava, mas não, ele não era arrogante. Ele sabia quem ele era. Mas ele falava com jeito. Não com arrogância. Não com presunção. Não, olha, gente, ninguém chega ao Pai senão por mim. Muitos fariseus na época não entendiam isso. Quando ele falava que ele era filho de Deus, quando ele curava em nome de Deus, ele era indagado. Mas em que autoridade você tem? Eu tenho autoridade para isso.
Olha a grandeza espiritual dele. E ele não se abalava. Ele não perdia tempo discutindo com quem não tinha. Ele sabia o que era certo de fazer, fazia o que era certo, não negava apoio a ninguém e continuava o seu caminho. Às vezes a gente perde muito tempo, um desgaste energético muito grande. Às vezes a gente perde tempo com discussões que não levam a lugar nenhum. A discussão, quando ela não é uma discussão sadia, porque tem aquela discussão no bom sentido, Sim, né? sim. Não no sentido pejorativo. Vamos discutir o assunto. Sim. Então, o que é? Fazer uma análise conjunta do assunto. Né? Existe até esse exalta, cada um defende seu ponto de vista, mas quando o propósito é único, é perfeitamente normal. A gente ainda tem sangue quente, somos seres humanos. Mas quando tem um propósito. Na discussão sobre um assunto, um fala um pouco mais alto, outro mais baixo, mas todo mundo está imbuído do mesmo propósito ali, da análise. Né? Sim. Diferentemente daquela discussão que o que eu falo tem que prevalecer, custe o que custar, estando certo, estando errado, é uma opinião, tem que prevalecer. Essa é a discussão pejorativa. Exato, e quando também existe muita ofensa pessoal. Pior, agrava mais. Agrava mais. Então a gente saber o que é o ponto, saber respeitar. E aí é interessante, quando a gente pega os valores morais cristãos, Jesus nunca agredia ninguém. Ele discordava assim da época. Ele não, quando ele fala assim que ele era um grande pacificador, é porque ele realmente via injustiça e ele mostrou o que é justiça. E ele nunca, quando ele fala, mas ele chamava os fariseus de hipócritas. Vem cá, uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, o que é? Mas ele não ofendia a pessoa pessoalmente. Olha, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Ele criticava a atitude da pessoa perante aquela situação. Olha que diferença. Entendeu? Jesus dá esse exemplo. Não que a gente tem que sair para ir ofendendo todo mundo, mas há uma necessidade que fala assim, ó, isso aqui não está correto. A gente pode apontar. Porque muitas vezes a gente acha que humildade é ficar quieto e silencioso o tempo todo. Ser um pacificador é ficar quieto no mundo, se isolar e falar, eu sou da paz. Não. Um pacificador é aquele que vê a injustiça e tenta corrigir essa injustiça, mas sem atacar o outro pessoalmente. É difícil, é uma linha muito tênue aí, é um fiozinho de cabelo, que tem que ter muita sabedoria. Mas não é difícil, a gente pode conviver. Se todo mundo tivesse esses princípios morais, vamos dizer assim, um não agrediria o outro, porque eu não gostaria de fazer o outro que eu não gostaria que fizesse consigo. Teria isso como base. Só essa lei bastaria, não precisaria os congressos ficarem fazendo porção de tantas leis assim. Simplesmente nesse campo, essa daí. Bastaria. Bastaria. Mas entra vaidade humana, interesse e tal. E aí, quais os entraves do progresso da humanidade? Pergunta, resposta, orgulho e egoísmo. Falo do progresso moral, porque o intelectual por si só ele trabalha. Resposta do Livro dos Espíritos. Só não lembro qual é a questão, que eu nunca lembro a questão, mas eu lembro. Mas são 1019, guardar os 1019 é também difícil. É muito difícil. Você guarda a pergunta, isso é importante, o número não importa. Não importa. Se for necessário, você vai lá e procura, mas... Por que o homem não se libera dos arrastamentos do mal? Falta vontade. Empenho. Então é bem assim. Olha só, a gente traz a revista, a gente traz sobre a reencarnação e tudo isso, voltando só no assunto da reencarnação, tudo isso são exercícios diários e a gente não pode se iludir achando que a gente vai resolver isso da noite para o dia. Aí vamos pegar um exemplo nosso. Eu sei que conforme nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo maturidade. Então, determinadas coisas, determinadas diversões, muitas vezes, conforme a gente vai ganhando maturidade, já não tem a mesma graça quanto tinha. Ou quando eu era criança, quando eu era adolescente, etc. A gente fala, não tem mais a mesma graça. E a maturidade espiritual, ela vem também nisso daí. A partir do momento que eu consigo enxergar o meu próximo como uma luz encarnada, como um espírito encarnado, eu enxergo o próximo, todo mundo, eu consigo ver ali dentro tem um espírito encarnado, então eu já não olho mais a parte física, eu não tenho mais o preconceito. Não existe preconceito, não tem o porquê do preconceito.
Quando a gente fala dos títulos terrenos, o orgulho, a vaidade humana, e quando a gente tem conhecimento que daqui para lá tudo isso não tem efeito nenhum, o título terreno tem validade aqui por conta de leis. Por exemplo, se eu quero ser, sei lá, dentista, eu preciso cursar uma faculdade de odontologia, tem que ter diploma, existe toda uma legislação para isso. Então, para isso tem a finalidade do título terreno. Mas quando a gente chega do lado de lá, tudo isso se dissolve. Mas você sabe que tem pessoas que chegam do lado de lá e sofrem muito por causa desses títulos. Olha, O próprio voltando, André Luiz. teve um caso que eu, participando do trabalho mediúnico, eu já falei sobre isso aqui. O espírito estava enfurecido porque tudo aquilo que era dito a ele relacionava com os títulos dele. Isso aqui não vale nada, minhas medalhas não valem nada, não tem valor. Então ele queria impor aquilo que ele viveu na matéria do outro lado, uma ilusão, uma coisa que não servia para aquele caso. Olha, foi uma conversa e tanto para dissuadi-lo daquela ideia, viu? Então, e quando a gente fala assim dos títulos terrenos, e não tem valor algum. Então, quando você olha, você começa a olhar o próximo pelo próximo. E outra coisa, que a gente ainda não está consciente disso, mas eu quero falar uma próxima oportunidade, que eu estou fazendo uma palestra exatamente chamada Projeto Planeta Terra. Esse Projeto Planeta Terra, Jesus chamou a gente lá 2000 anos atrás, ele rezou a cartilha em cima lá do Sermão do Monte, para a gente participar. Porque a gente acha que vai vir um Salvador de novo, vai resolver. Só sabe quando esse planeta vai mudar? A hora que todo mundo se conscientizar que nós todos fazemos parte desse projeto, Planeta Terra. A hora que a gente começar a cuidar melhor de nós mesmos, daqueles que nos cercam, porque é aí que começa o primeiro exercício de amor, para a gente cuidar melhor do nosso meio, para a gente poder ter esse planeta de regeneração do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente quer. Esse paraíso que muitas vezes foi pintado há muitos séculos atrás. Todos nós fazemos parte desse projeto. A hora que a gente conseguir se conscientizar disso, esse mundo vai melhorar e vai melhorar muito. Porque aqueles que não se afinizam, eles por si só vão sair. Eles por si só não vão encontrar campo de ação. É a mesma coisa. Quando eu entro num grupo de pessoas e eu vejo que aquele grupo de pessoas não tem nada a ver comigo, eu mesmo me retiro. Eu não tento mudar o grupo inteiro, eu mesmo me retiro. É sempre assim que funciona. E eu quero entrar com mais detalhes em cima do Sermão do Monte. Então, fica Quanto tempo leva para terminar essa palestra? Eu estou executando ela ainda. Calma que... Daqui um mês? Não, dá um tempinho. Né, Renata? Já vamos cobrando a agenda aí, né? Porque o projeto Planeta Terra é um projeto de todos nós. Todos nós somos responsáveis. E chamar essa responsabilidade para todo mundo. Aquele que está servindo, é a mãe, a pessoa que trabalha no comércio. Todos nós. Não é algo fora da realidade, não. Esse projeto é nosso. Se a gente quer cuidar da nossa casa, a gente tem que começar a limpeza por ela. E começar pela gente. A primeira limpeza é nós. Muito bem, mais algum detalhe? Tem um minutinho aí ainda, Mariana. Eu quero agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, eu quero mesmo agradecer. E eu posso fazer um convite para o pessoal? Claro, fica à vontade. E quem está nos vendo também, Simone Sofner, você conhece? Conheço, Simone! A gente vai fazer junto, hein, Sim? Ela tem compromissos profissionais. Ela está lá na Barra, na Rádio Emissora da Barra. Então, agora com os compromissos terminados, os profissionais, os cursos, treinamentos que ela estava fazendo, ela vai retornar aqui, viu, Renata? Simone, um beijo para você, Simone. Nós não vamos dar sossego para ela até não voltar. Mas tem que aproveitar mesmo, viu? Gente, eu vou só convidar quem conhece o Edgar Miguel Tato Sávio, os dois estão trabalhando numa palestra chamada Vida na Visão Espírita. Hoje, sábado, né? Às 14 horas, lá no ASEAC, Associação Cultural Espírita Allan Kardec, Rua Roberto Chiarato, 135, em Barra Bonita.
Nós vamos estar lá esperando vocês. Quem também está lá, o Rodrigo Daniel, o Emerson Cavalcante. Sempre vem Eles aqui. sempre vêm aqui, é o pessoal que está lá, eles estão organizando. Então, fica o convite aí para quem quiser, tiver interesse. A gente agradece. Por favor, o horário e local. Às 2h da tarde, hoje, às 2h da tarde, na Associação Cultural Espírita Allan Kardec, o ASEAC, Rua Roberto Chiarato, 135. Rua Roberto Chiarato, 135, em Barra Bonita. Muito bem. Mais algum detalhezinho? Não, só agradecer mesmo e pedir a Deus, nosso Mestre Jesus, que abençoe esse sábado, esse final de semana maravilhoso. Isso. Aliás, falamos tanto, nós fazemos sempre a prece no início e na empolgação deixamos a prece. Então, vamos fazer agora. Dá tempo. Vamos lá. Vamos unir todo mundo, cada um com seu recipiente de água, que muita gente gosta de colocar, né? Ainda dá tempo, né? E aí nós vamos lá. Pai, que trouxeste para nós a sua bondade e essência divina dentro de nós, que a cada dia que passa a gente não esmoreça nas mazelas da nossa vida, que a gente cada dia encontre a nossa força, o amparo do nosso anjo amigo que está sempre do nosso lado. Pai, agradeço imensamente por estarmos aqui reunidos, junto de minha família, junto das pessoas que nós amamos, e com a saudade daqueles que partiram, porque eles nunca partiram, porque a vida ainda continua. Pai, agradeço mais um dia que seja eterno em todos esses momentos de bons, de bondade, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então nós vamos encerrando aqui o nosso Caminhos da Luz de hoje, agradecendo o trabalho do Renato aí e as pessoas que estão nos vendo. Dona Cecília Guilmo Moreno, ela gostou muito da sua exposição. Está obrigada, Cecília, agradeço de verdade a atenção. O Diogo, também o nosso amigo Bibi Costa. Bibi vem daqui a pouquinho, Renato, daqui a pouquinho no esporte. Um grande abraço para o Bibi, gosto muito dele. E a Maria Odila Chico Daniel também, além de tantas outras pessoas que estão aparecendo aqui, um número aqui na tela. Eu agradeço a atenção de todos e obrigado pelo tempo, né? Obrigado pela gente. E agradecendo então a todos vocês, nós desejamos uma ótima semana, de muita luz, muita paz a todos, muita evolução, né? Exatamente, muita reflexão. E isso, a reflexão que é muito importante. E então a Mariana fica aí com esse compromisso de nos trazer esse tema que ela está providenciando lá, está terminando, e logo, logo estará de volta. Bom, pode vir antes também com outro tema, viu? Não tem problema nenhum. E voltaremos então no próximo sábado, às 8h da manhã. Grande abraço a todos. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz.